Graça e paz, queridos. Que Deus abençoe a tua vida. Hoje estamos dando início, nessa segunda-feira, à quarta semana do nosso plano de leitura de ordem cronológica. Serão aí 52 semanas de leitura bíblica, buscando aí o entendimento no Senhor, buscando a sabedoria, buscando o ensinamento, não é? Buscando aí aplicar também no nosso dia a dia, né? Que o Espírito Santo venha nos dar graça para colocarmos em prática a palavra dele no nosso dia a dia. E aí vai ser bênção do alto. Eu conto com a sua ajuda e vai ser mais bênção ainda do alto se você compartilhar esse vídeo, se você se inscrever aí no meu canal, Pastor Rafael Ferreira. Vai ser bênção, vai crescer, vai ser bênção do alto poder aí compartilhar com mais vidas, com mais pessoas aí a palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Segunda-feira, glória a Deus. Nós vamos fazer a leitura aí de Gênesis capítulo 30, 31 e 32. Serão aí a leitura desses 3 capítulos aí que nós vamos fazer hoje e é benção pura. Vamos estar dando início hoje aí à quarta semana, entrando aí para um mês já, né? Quando nós encerrarmos no domingo, nós encerraremos aí 30 dias aí consecutivos de plano de leitura aí, buscando aí crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, graças te damos por esse momento precioso. Peço a Ti, Senhor, abra o nosso entendimento, que a Tua palavra venha ter eficácia e poder em nossas vidas. Sim, Senhor, quebranta o nosso coração, que o nosso coração venha ser encontrado nessa manhã, Senhor, como uma terra fértil, que a Tua palavra venha ser como uma preciosa semente em nossos corações e que venha dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um, frutos permanentes, frutos que glorificam e enaltecem o Teu nome. Por isso, Senhor, nós te rendemos graças e a Ti, Senhor, louvamos nessa manhã. Obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gênesis 30, versículo 1 diz assim: Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da irmã e implorou a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó se enfureceu com Raquel. Por acaso sou Deus? Perguntou ele. Foi ele que não permitiu que você tivesse filhos. Raquel lhe disse: tome minha serva Bila e deite-se com ela. Ela dará à luz filhos em meu lugar, e por meio dela também terei uma família. Então Raquel entregou sua serva Bila a Jacó por mulher. Parece que isso era um costume da mulher que era estéril dar sua serva para o seu esposo ter filhos através dela, né? Porque Isaac, porque Sara deu a Agar para Abraão se deitar, né? E agora vai se repetir de novo aqui, ó. Vai se repetir de novo, Raquel entregando aí a sua serva Bila para Jacó ter relação e ter filhos através dela. Só que na prática isso não funciona muito bem, porque quem vai estar passando pelo processo de transformação do corpo é a Bila, não é Raquel. Quem é mãe de sangue mesmo, quem é a mãe verdadeira é Bila, não Raquel. Então, na prática isso não funciona muito bem, né? Então Raquel entregou a sua serva Bila a Jacó por mulher, e Jacó se deitou com ela. Bila engravidou e deu um filho a Jacó. Raquel o chamou de Dan, pois disse: Deus me fez justiça, ouviu meu pedido e me deu um filho. Né? A verdade, assim, o filho não era dela, né? O filho não era. E a justiça de Deus viria no seguinte: Deus abrisse a madre. Se Deus abrisse a madre de Raquel, aí sim seria a justiça de Deus. Mas uma serva
não é a justiça de Deus, não é? Bila engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Raquel o chamou de Naftali, pois disse: tive uma luta intensa com minha irmã e venci. Quando Lia percebeu que tinha parado de engravidar, tomou sua serva Zilpa e a entregou a Jacó por mulher. Pouco tempo depois, Zilpa deu um filho a Jacó. Lia o chamou de Gade, pois disse: como sou afortunada. Então Zilpa deu a Jacó o segundo filho. Lia o chamou de Azer, pois disse: como estou alegre, agora as outras mulheres celebrarão comigo. Certo dia, durante a colheita do trigo, Ruben encontrou algumas mandrágoras que cresciam no campo e as trouxe para Lia, sua mãe. Raquel suplicou a Lia: por favor, dê-me alguma das mandrágoras de seu filho. Lia, porém, respondeu: não basta ter roubado meu marido? Agora também quer roubar as mandrágoras de meu filho? Raquel propôs: em troca de algumas mandrágoras, deixarei que Jacó se deite com você esta noite. Ao entardecer, quando Jacó estava voltando do campo, Lia foi ao seu encontro e disse: esta noite você deve se deitar comigo. Paguei por você com algumas mandrágoras que meu filho encontrou. Assim, naquela noite, Jacó se deitou com Lia. Deus respondeu às orações de Lia, que engravidou novamente e deu a Jacó o quinto filho. Chamou de Issacar, pois disse: Deus me recompensou porque entreguei minha serva por mulher a meu marido. Lia engravidou outra vez e deu a Jacó o sexto filho. Chamou-o de Zebulon, pois disse: Deus me deu uma boa recompensa. Agora meu marido me tratará com respeito, porque lhe dei 6 filhos. Depois, Lia deu à luz uma filha e a chamou de Diná. Então Deus se lembrou de Raquel e, em resposta às suas orações, permitiu que ela se tornasse fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho. Deus tirou a minha humilhação, declarou, e o chamou de José, pois disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Glória a Deus. Eu fico pensando, ao ler essa passagem, eu fico pensando como foi difícil para os filhos a criação dessas crianças, porque Raquel entregou a sua serva para se deitar com Jacó, a sua serva Bila engravida, tem filhos, e essas crianças crescem assistindo Raquel e Lia se degladiando, disputando uma com a outra. Eu imagino como foi difícil para essas crianças receberem os ensinamentos do Senhor. Jacó, ele deveria educar muito bem seus filhos. Mas como? Como ensinar, passar para os seus meninos os princípios de Deus, com uma rivalidade dentro de casa? Duas mulheres, a Lia e a Raquel, discutindo uma com a outra, uma querendo aparecer mais que a outra. Lia era fértil, porém não havia beleza nela. Raquel já não era fértil, Raquel já tinha a madre fechada, mas era linda. E Jacó se apaixonou por ela. Tanto é que Jacó, os primeiros 7 anos, ele aplica para Raquel. E como foi difícil, como foi doído para as crianças ver isso, assistir toda essa rivalidade. E aí é o seguinte, os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, porque Lia e Raquel se sentiam a mãe deles, mas na realidade não era.
A realidade era que Bila e Zilpa eram mãe. Mas Lia e Raquel se sentiam mãe. Se sentia dona das crianças. E quando essas crianças chegaram ainda na infância, dá para esconder a verdade. Mas e quando chega na fase da adolescência? Que o adolescente ele é curioso, ele quer saber o porquê das coisas. Eu imagino que não foi fácil. Num processo de separação, num processo de divórcio, quando os pais se separam e os seus filhos são pequenos, pequenininhos de 4 anos, 2 anos, 3 anos, o sofrimento é pouco dessas crianças. Mas quando é adolescente, de 12 anos, 13 anos, o sofrimento é maior. Porque esse adolescente vai ter lembranças em sua mente. Lembranças dos pais juntos. E aí assiste se for uma separação por traição, se for uma separação em meio a guerras, por vícios, desgaste emocional através de vícios, brigas, Como é difícil a separação para os adolescentes. Eu cresci, meus pais se separaram, eu tinha 12 anos, 12 para 13 anos de idade, e eu tenho memórias dos meus pais juntos. Eu tenho memória. E foi difícil, foi um momento doloroso para mim. A minha irmã tinha, a nossa diferença de idade é 8 anos, a minha irmã tinha lá seus 5 anos de idade, era pequenininha, ela não lembra muito. Ela não tem na memória dela meus pais juntos, nossos pais juntos, ela não tem na memória dela, eu tenho. Ela não sofreu muito. O sofrimento da minha irmã é diferente do meu. Do meu, foi a ausência da paternidade, foi o pai seguir a vida dele. Cresci sem o pai, dos meus 12 anos até os 22 anos aí, com a ausência do pai. O que me doía mais era os dias dos pais, me doía mais. Ia para a igreja e meu pai não estava lá. As crianças faziam as homenagens para o dia dos pais, fazia homenagem para os dias das mães, minha mãe não estava lá, meu pai não estava lá. São datas que marcam a vida da gente. Situações que aconteceram, que marcaram a vida da gente. E eu imagino o quanto foi difícil. Se foi difícil para mim crescer, passar aí a minha adolescência, juventude longe do meu pai, eu imagino como é difícil você ter o pai e a mãe junto ali, mas em meio a briga, em meio a discussão, em meio a disputa. Olha, a sua mãe sou eu de verdade. É porque eu sou serva de Raquel. E ela se sente sua mãe. Porque ela fez uma proposta para Jacó de que eu engravidaria e daria o filho para ela. Mas eu peguei amor por você. Você foi gerado no meu ventre. Mas ela se sente sua mãe. Imagine como foi confuso na mente dessas crianças, desses adolescentes nessa época. Mas louvado seja Deus, que Deus tinha um propósito para cada um deles. Deus tinha um propósito para cada um deles. E Deus, ele realizou uma obra maravilhosa na vida de cada menino. De cada menino. São 12 tribos, né? São 12 tribos de Israel. São 12 filhos de Jacó, né? Jacó
lá na frente vai ter um encontro com Deus e vai ser transformado em Israel de Deus, né? Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Então eu imagino o quanto foi difícil para esses meninos crescerem aí e ouvindo essas histórias aí, vendo essas disputas dentro de casa. Mas vamos lá, no versículo 25. Logo depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: Por favor, libere-me para que eu volte à minha terra natal. Permita-me levar minhas mulheres e meus filhos, pelos quais os servi, e deixe-me partir. O Senhor sabe muito bem como trabalhei arduamente a seu serviço. Labão respondeu: Se mereço o seu favor, fique. Eu enriqueci, pois o Senhor me abençoou por sua causa. Aí você entende, irmãos. Você precisa entender que quem é abençoado, quem é abençoador é você. Você é uma bênção, a bênção de Deus está sobre a tua vida, e aonde você for, a prosperidade de Deus vai. Prospera. Então talvez Deus te coloque numa empresa que está, né, capengando aí. Mas por causa da bênção que está sobre a tua vida, essa empresa prospera. Essa empresa prospera, enriquece, seu patrão enriquece, porque a prosperidade de Deus está sobre a tua vida. E aí você se torna um abençoador. Quando Deus está na tua vida, quando Deus é na tua vida, você é um canal de bênçãos. Pessoas são abençoadas por causa de você, por causa da bênção que Deus derramou sobre a tua vida. Amém? Diga-me, qual será seu salário e qualquer que seja o valor, eu lhe pagarei. Jacó respondeu: O Senhor sabe como trabalhei arduamente a seu serviço e como seus rebanhos cresceram sob meus cuidados. De fato, o Senhor tinha pouco antes de eu chegar, mas sua riqueza aumentou consideravelmente. O Senhor o abençoou por meio de tudo que eu fiz. Mas, e quanto a mim? Quando começarei a cuidar de minha própria família? Que até agora Jacó estava enriquecendo Labão. Labão estava rico por causa de Jacó. Mas chegou um senso de responsabilidade para Jacó. Um senso de responsabilidade de pai. Um sacerdócio. Do pai, seu sacerdote, seu líder da casa. Aquele senso de responsabilidade. Não, aqui quem manda sou eu. Agora, tudo que eu fizer vai ser em prol da minha família. Chegou esse senso de responsabilidade para Jacó. E ele se incomoda com isso e vai até o seu tio Labão. Quanto quer receber de salário? Perguntou Labão mais uma vez. Jacó respondeu: Não me dê coisa alguma. Se o Senhor fizer o que lhe direi, continuarei a cuidar de seus rebanhos. Deixe-me inspecionar seus rebanhos hoje e remover todas as ovelhas e cabras salpicadas e malhadas, além de todas as ovelhas pretas. Elas serão o meu salário. No futuro, quando o Senhor conferir os animais que me deu como salário, verá que fui honesto. Se encontrar em meu rebanho alguma cabra que não seja salpicada, malhada, ou alguma ovelha que não seja preta, saberá que as roubei do Senhor. Versículo 34. Está bem, respondeu Labão. Será como você diz. Naquele mesmo dia, porém, Labão saiu e tirou do rebanho todos os bodes listrados e malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas, ou com manchas brancas, e todas as ovelhas pretas. Colocou os animais sob os cuidados de seus filhos, que os levaram a um lugar a 3 dias de viagem de onde Jacó estava. Assim, Jacó ficou e tomou conta do resto do rebanho de Labão. Então, Jacó pegou alguns galhos verdes de álamo, amendoeira e plátano e removeu tiras das cascas, formando listras brancas nos galhos. Em seguida, colocou os galhos descascados junto aos bebedouros onde os rebanhos iam beber água, pois ali era que se acasalavam. Quando se acasalavam diante desses galhos descascados com listras brancas, davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Jacó separava esses cordeiros do rebanho de Labão.
na época do cio, colocava o rebanho de frente para os animais listrados e pretos de Labão. Assim Jacó foi formando seu próprio rebanho, que mantinha separado do de Labão. Sempre que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos descascados nos bebedouros em frente delas, para que se acasalasse diante dos galhos. Porque ele entendia o seguinte: quando o animal está diante de uns galhos descascados, tendo a relação sexual, fixando o olhar, o seu filho vai ser, o seu filhotinho iria nascer. Se era listrado, seu filhotinho ia nascer listrado, porque ele estava fixando ali os olhos, aquilo estava entrando na sua região cerebral, no seu intelecto, e nascia listrado, malhado, preto. Olha só que sabedoria que Deus deu para Jacó. Não fazia o mesmo, porém, com as fêmeas mais fracas. E ele era inteligente. As fêmeas mais fortes, ele fazia essa estratégia. E é interessante que esse tipo de malhado, listrado, naquela época, ovelha negra, naquela época não tinha valor algum no mercado. Por isso que Labão aceitou numa boa esse acordo. Labão entendeu, não tem valor nenhum ovelha negra, não tem valor nenhum bode listrado, cabra listrada, malhada, não tem valor algum. Jacó está sendo generoso, está sendo até burro. Está sendo até burro porque não tem valor algum. Vou fechar esse acordo com Jacó. Só que Deus era na vida de Jacó. Então aqui as ovelhas negras, listradas, malhadas, salpicadas, que não tinham valor, por causa da bênção que Deus derramou na vida de Jacó, passou a valer mais. Daí veio a riqueza de Jacó. Olha que inteligência que Deus deu para Jacó. Quando as fêmeas eram mais fracas, de modo que as crias mais fracas ficavam com Labão e as mais fortes com Jacó. O resultado foi que Jacó se tornou muito rico, dono de grandes rebanhos e também de servos e servas e muitos camelos e jumentos. Por que camelos e jumentos? Porque o valor da ovelha negra, da capra listrada, malhada, meio que dobrou, praticamente dobrou o valor. E isso agregou valor para Jacó conseguir aí adquirir camelos e jumentos, servos e servas. Aumentou o rebanho, teve que contratar funcionário para ajudar a cuidar, contar, auxiliar se alguma ficava doente, auxiliar na proteção, no cuidado, para impedir os animais selvagens de vir a cadeia alimentar, né? Na cadeia alimentar, impedir os animais aí, inimigo, de vir e devorar o seu rebanho. Ou até mesmo ladrões, né? Ladrões vir roubar aí seu rebanho. Logo, porém, no capítulo 31, Jacó percebeu que os filhos de Labão estavam reclamando dele. Jacó roubou tudo que era de nosso pai. À custa de nosso pai adquiriu toda a sua riqueza. Jacó também começou a notar uma mudança na atitude de Labão para com ele. Então o Senhor disse a Jacó: olha só, Deus lá do céu estava vendo que o zum dos filhos de Labão para com Labão a respeito de Jacó. Entre eles lá, eles falando, mas Jacó cresceu aí nas suas custas, pai. Manda esse cara embora. E aí Deus vê tudo isso e fala com Jacó: volte para a terra de seu pai e de seu avô, a terra de seus parentes, e eu estarei com você. Jacó mandou chamar Raquel e Lia ao campo onde ele cuidava de seus rebanhos e disse a elas: notei que seu pai mudou de atitude em relação a mim. O Deus de meu pai, porém, tem estado comigo. O Deus de meu pai, porém,
tem estado comigo. Vocês sabem como tenho trabalhado arduamente a serviço de seu pai. Contudo, ele me enganou e mudou meu salário 10 vezes. Olha isso. Por 10 vezes, Labão alterou o salário de Jacó. Mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Ainda que o seu patrão queira te prejudicar, contudo, Deus é na tua vida e te protege. Se ele dizia, os salpicados serão serão seu salário, o rebanho começava a dar cria salpicados. E quando mudava de ideia e dizia, os listrados serão o seu salário, então o rebanho inteiro dava crias listradas. Desse modo, Deus tirou os animais de seu pai e os deu a mim. O que Deus fez? Uma transferência de riqueza. Deus enriqueceu Labão através de Jacó, mas chegou lá na frente, Deus tirou toda a riqueza de Labão e passou para Jacó. Então, existe, e até nos dias de hoje, a transferência de riqueza. Isso no livro de Provérbios, tem vários versículos que apontam isso, que Deus enriquece o ímpio, chega ao tempo, né? Chega no tempo certo, Deus tira da mão do ímpio e põe na mão do justo. Vamos lá. Certa vez, na época do acasalamento, tive um sonho e vi que os bodes se acasalavam com as cabras e eram listrados, salpicados e malhados. Então, em meu sonho, o anjo de Deus me disse, Jacó, e eu respondi, aqui estou. E o anjo disse, levante os olhos e você verá que apenas os machos listrados, salpicados e malhados estão se acasalando com as fêmeas de seu rebanho, pois vejo como Labão tem tratado você. Eu sou o Deus que lhe apareceu em Betel, o lugar onde você ungiu a coluna de pedra e fez seu voto a mim. Agora, apronte-se, saia desta terra e volte à sua terra natal. Olha que interessante que através de um sonho, Deus revela uma estratégia para Jacó enriquecer. E eu quero declarar sobre a tua vida, eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida, que Deus vai te dar sonhos, que Deus vai te dar visões, Deus vai plantar em teu coração, Deus vai te dar ideias para você sair desse endividamento, sair dessa crise financeira. Deus vai te dar ideias e toda a injustiça vai cair por terra e Deus vai liberar bênçãos sem medida sobre a tua vida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu quero declarar sobre a tua vida ideias, inteligência da parte de Deus, sonhos proféticos, visões de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, assim como ele fez com Jacó, revelou uma estratégia para enriquecer. Deus vai revelar também para você uma estratégia para você enriquecer, para você prosperar. Sê tu uma bênção. Essa é uma palavra de ordem para as nossas vidas. Seja uma bênção. Aleluia. Em nome de Jesus, receba essa palavra aí, para a glória de Deus. Aleluia. Vamos lá. Raquel e Lia responderam, da nossa parte, tudo bem. Afinal, não herdaremos coisa alguma da riqueza de nosso pai. Ele reduziu nossos direitos aos mesmos que têm as mulheres estrangeiras. Depois que nos vendeu, desperdiçou todo o dinheiro que você pagou por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai e deu a você é por direito nossa e de nossos filhos. Por isso, faça o que Deus ordenou. Então Jacó montou suas mulheres e seus filhos em camelos e conduziu adiante todos os seus rebanhos. Juntou todos os bens que havia adquirido em Padã Arã e partiu para a terra de Canaã, onde vivia Isaque, seu pai. Quando partiram, Labão estava num lugar afastado, tosqueando suas ovelhas. Raquel roubou os ídolos da casa que pertenciam a seu pai e os levou consigo. Aí que está o problema. Aí que está o problema. Havia idolatria. Labão era um homem idólatra.
era um homem idólatra, certo? Que aprendeu sobre ídolos com o pai, certo? E vinha, por isso que Deus tirou Abraão da casa do seu pai. Porque Labão só é o resultado de gerações de idólatras. E aí Deus fala para Abraão, sai da tua terra, da casa do teu pai, vai para a terra que eu vou te mostrar, e lá você será uma bênção. Deus estava tirando Abraão de uma terra de idolatria. Tanto é que aqui, Labão, ele tinha ídolos em sua casa. E Raquel aprendeu com o pai sobre a adoração de ídolos. Assim Jacó enganou Labão, o arameu, partindo sem avisá-lo de que ia embora. Fez errado. Mais uma vez ele vai cometer um engano, um grande erro. Sair às escondidas de Labão. Jacó levou todos seus bens e atravessou o rio Eufrates a rumo da região montanhosa de Gileade. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó havia fugido. Reuniu um grupo de parentes e saiu em perseguição a Jacó. 7 dias depois o alcançou na região montanhosa de Gileade. Na noite anterior, porém, Deus havia aparecido em sonho a Labão, o arameu, e dito a ele: estou avisando, deixe Jacó em paz. Olha isso. Labão estava perseguindo Jacó. E Deus, uma noite antes, vai até Labão e fala para Labão, deixa meu filho em paz. Labão o alcançou enquanto Jacó estava acampado na região montanhosa de Gileade e armou seu acampamento ali perto. O que você fez? Perguntou Labão. Como ousou me enganar e levar minhas filhas embora como se fossem prisioneiras de guerra? Por que fugiu em segredo? Por que me enganou? E por que não avisou que desejava partir? Eu lhe teria dado uma festa de despedida com canções e música, ao som de tamborins e harpas. Quer dizer, Labão já deixando bem claro que iria abençoar a saída dele e iria fazer uma festa de despedida. Por que não me deixou beijar minhas filhas e meus netos e me despedir deles? Você agiu de forma extremamente tola. Eu poderia destruí-lo, mas o Deus de seu pai me apareceu ontem à noite e me advertiu: deixe Jacó em paz. Entendo sua vontade de partir e seu desejo de voltar para a casa de seu pai, mas por que roubou meus deuses? Jacó respondeu: fugi porque tive medo. Pensei que o Senhor tiraria suas filhas de minha força. Quanto a seus deuses, veja se consegue encontrá-los. A quem os tiver roubado deve morrer. Se encontrar qualquer outra coisa que lhe pertence, identifique-a diante de todos esses nossos parentes e eu a devolverei. Jacó, porém, não sabia que Raquel havia roubado os ídolos da casa. Labão foi procurar. Primeiro na tenda de Jacó e depois nas tendas de Lia e das 2 servas, mas nada encontrou. Por fim, entrou na tenda de Raquel. Acontece que Raquel havia pego os ídolos da casa e os escondido na sela do seu camelo, e estava sentada em cima deles. Quando Labão terminou de vasculhar toda a sua tenda sem encontrar os ídolos, Raquel disse ao pai: por favor, perdoe-me por não me levantar para o Senhor, mas estou em meu período menstrual. Labão continuou a busca, mas não encontrou os ídolos da casa. Olha a arte de Raquel. Jacó se enfureceu e discutiu com Labão. Qual foi o meu crime? Perguntou ele. O que fiz de errado para o Senhor me perseguir como se eu fosse um criminoso? O Senhor vasculhou todos os meus bens. Por acaso encontrou algum objeto que lhe pertença? Coloque-o aqui diante de nossos parentes para que todos vejam, que eles julguem entre nós dois. Jacó fica revoltado, né? Até eu, no lugar de Jacó, ficaria revoltado. Meu tio vasculhando minhas coisas, meu parente vasculhando minhas coisas, como se eu fosse um ladrão. Estive 20 anos com o Senhor.
cuidando de seus rebanhos. Ao longo de todo esse tempo, suas ovelhas e cabras nunca abortaram. Olha isso, irmãos. Isso é poderoso. Nunca houve morte na casa de Labão por causa de Jacó. Não me servi de um carneiro sequer de seu rebanho para alimento. Quando algum deles era despedaçado por um animal selvagem, eu nunca lhe mostrava a carcaça. Não, eu mesmo arcava com prejuízo. O Senhor me obrigava a pagar por todo animal roubado, quer à plena luz do dia, quer na escuridão da noite. Trabalhei para o Senhor em dias de calor escaldante e também em noites frias e insones. Sim, por 20 anos trabalhei feito um escravo em sua casa. Trabalhei 14 anos por suas 2 filhas e depois mais 6 anos para formar meu rebanho. E 10 vezes o Senhor mudou meu salário. De fato, se o Deus de meu pai não estivesse comigo, o Deus de Abraão, o Deus temível de Isaque, o Senhor teria me mandado embora de mãos vazias. Mas Deus viu como fui maltratado, apesar de meu árduo trabalho. Por isso, ele lhe apareceu na noite passada e o repreendeu. Labão respondeu a Jacó: essas mulheres são minhas filhas, as crianças são os meus netos, e os rebanhos são meus rebanhos. Na verdade, tudo que você vê é meu. Mas o que posso fazer agora por minhas filhas e pelos filhos delas? Façamos, portanto, você e eu, uma aliança que sirva de testemunho do nosso compromisso. Então Jacó pegou uma pedra e a colocou em pé, como monumento. Em seguida disse aos membros de sua família: juntem algumas pedras. Eles pegaram as pedras e as amontoaram. Jacó e Labão se sentaram perto do monte de pedras e fizeram uma refeição para selar a aliança, a fim de comemorar a ocasião. Labão chamou o lugar de Jegar Saduta e Jacó o chamou de Galeede. Labão declarou: este monte de pedras servirá de testemunha para nos lembrar da aliança que fizemos hoje. Isso explica porque o lugar foi chamado de Galeede. Também foi chamado de Mispá, pois Labão disse: vigie o Senhor a você e a mim, para garantir que guardaremos esta aliança enquanto estivermos longe um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou se casar com outras mulheres, mesmo que ninguém mais veja, Deus verá. Ele é testemunha desta aliança entre nós. Veja este monte de pedras, prosseguiu Labão. Veja também este monumento que levantei entre nós dois. Estão entre mim e você, como testemunha dos nossos votos. Nunca atravessarei para o lado de lá do monte de pedras a fim de prejudicá-lo, e você jamais deve atravessar para o lado de cá a fim de prejudicar-me. Invoco o Deus de nossos antepassados, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de meu avô Naor, para que sirva de juiz entre nós. Assim, diante do Deus temível de seu pai Isaque, Jacó jurou respeitar a linha divisória. Então Jacó ofereceu sacrifício a Deus na montanha e convidou todos para a refeição comemorativa. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão se levantou cedo, beijou seus netos e suas filhas, os abençoou, depois partiu e voltou para casa. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então ali uma aliança é feita, um voto, um pacto ali é formado por Jacó e pelo tio. E o nome do Senhor é glorificado, porque se fez necessário esse concerto entre os dois. No capítulo 32, vamos lá. Quando Jacó seguiu viagem, anjos, olha isso, anjos de Deus vieram encontrar-se com ele. Ao vê-lo, Jacó exclamou:
Este é o acampamento de Deus. Por isso chamou o lugar de Maanaim, anjos de Deus. Vários anjos veio ao encontro com Jacó. Então Jacó enviou adiante dele mensageiros a seu irmão Esaú, que vivia na região de Seir, na terra de Edom. Disse-lhes: deem a seguinte mensagem a meu senhor Esaú. Olha só, meu senhor Esaú. Na verdade, Esaú que deveria chamar Jacó de senhor. Mas como ele roubou, ele entendia que ele era o servo. Vamos lá. Assim diz seu servo Jacó: até o momento estava morando com nosso tio Labão, e agora tenho bois, jumentos, rebanhos, ovelhas e cabras, além de muitos servos e servas. Enviei estes mensageiros para informar meu senhor da minha chegada, na esperança de que me receba amistosamente. Depois de 20 anos, né, irmãos? Depois de transmitir a mensagem, voltaram a Jacó e lhe disseram: estivemos com seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com um bando de 400 homens. Imagina o medo que Jacó ficou, irmãos. Quando ouviu a notícia, Jacó ficou apavorado. Dividiu em 2 grupos sua família e seus servos, e também os rebanhos, os bois e os camelos, pois pensou: se Esaú encontrar um dos grupos e atacá-lo, talvez o outro consiga escapar. Então Jacó vai orar. Jacó orou: ó Deus de meu avô Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, tu me disseste: volte para a sua terra natal, para seus parentes, e prometestes: tratarei bem de você. Não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tens mostrado a mim, teu servo. Quando saí de casa e atravessei o rio Jordão, não possuía nada além de um cajado. Agora minha família e meus servos formam 2 caravanas. Por favor, salva-me de meu irmão Esaú. Estou com medo. Olha só, ele confessa a fraqueza dele para Deus. Estou com medo de que ele venha atacar tanto a mim quanto a minhas mulheres e meus filhos. Mas tu prometeste: certamente tratarei bem de você e multiplicarei seus descendentes até que se tornem tão numerosos quanto a areia à beira do mar, que não se pode contar. Quer dizer, Jacó, além de ele confessar para Deus os seus medos, seus temores, ele também vai trazer à memória de Deus a promessa. Jacó passou a noite ali. Depois escolheu entre seus bens os seguintes presentes para seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Dividiu esses animais em rebanhos, entregou cada rebanho a um servo e lhe disse: vão à minha frente com os animais, mas mantenham certa distância entre os rebanhos. Aos homens encarregados do primeiro grupo, deu as seguintes instruções: quando meu irmão Esaú se encontrar com vocês, ele perguntará: de quem são os servos? Para onde vão? Quem é o dono desses animais? Respondam, né? Respondam. Eles pertencem a seu servo Jacó, mas são um presente para Esaú, o senhor dele. Veja, ele está vindo atrás de nós. Jacó deu a mesma instrução aos encarregados do segundo e do terceiro grupo, e a todos que seguiam os rebanhos. Digam a mesma coisa a Esaú, quando encontrar, e não se esqueçam de acrescentar: veja, seu servo Jacó está vindo atrás de nós. 3 caravanas, hein? 3 caravanas, 3 rebanhos, 3 rebanhos, 3 ordens ali, para ver se a ira de Esaú fosse branda, a hora que chegasse na frente de Jacó. Veja, ó, seu servo está vindo atrás. Aí vinha mais uma, aí vinha mais um bando. Mas vocês são servos de quem? De quem que é esse rebanho aí? Ah, do seu servo Jacó, ele está atrás de você, está vindo aí. Aí vem mais outro. Isso para acalmar Esaú, porque na mente de Jacó, Esaú ainda estava com raiva dele.
Jacó pensou: tentarei apaziguá-lo com os presentes que estou enviando à minha frente. Quando o vir, quem sabe ele me receberá amistosamente. Assim, os presentes foram enviados à frente, enquanto Jacó passou aquela noite no acampamento. Eita glória! Agora, no versículo 22, Jacó vai ter aquele encontro com Deus e vai lutar com Deus. Vamos lá? No versículo 22 do capítulo 32, nós vamos ver Jacó lutando com Deus e sendo transformado, né? Porque quando você tem um encontro com Deus, você é transformado. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para a outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse: seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual é o seu nome, disse Jacó. Por que quer saber meu nome? Replicou o homem, e abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e no entanto minha vida foi poupada. Olha que experiência extraordinária que Jacó vai ter. Ele vai lutar com aquele homem e vai ganhar, e vai prevalecer. Só que você lutar com Deus, irmão, toda vez que você luta com Deus, você sai marcado por ele e Jacó saiu mancando. Por que Jacó saiu mancando? Porque Deus estava mudando a caminhada de Jacó. Deus estava mudando de Jacó para Israel. A partir daquele momento, não seria mais o ladrão, mas seria um príncipe, né? Seria um príncipe de Deus, seria um homem ungido de Deus, seria o Israel de Deus, seria ali o povo de Deus, um povo escolhido por Deus, através de Jacó. Por isso que mudou o nome. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Até hoje o povo de Israel não come o tendão perto da articulação do quadril, por causa do que aconteceu naquela noite em que o homem feriu o tendão do quadril de Jacó. E mais uma vez, eu volto a repetir para vocês. Toda vez que você tem um encontro com Deus, você é marcado. A sua vida não é mais a mesma. Eu tive um encontro com Deus há 7 anos atrás. Há 7 anos atrás. No ano de 2016. E a minha vida não foi mais a mesma. A minha maior luta hoje é abrir mão das minhas vontades para fazer a vontade de Deus. Mesmo nós sabendo que a vontade do Senhor é melhor, ainda nós temos a velha criatura dentro de nós, que luta todos os dias. A minha maior luta é essa. Entender, né, que a vontade de Deus é melhor que a minha. Eu acho que essa é a maior luta do cristão hoje, nos nossos dias.
O tempo de Deus é diferente do nosso, a forma de Deus agir é diferente da nossa. E é difícil nós aceitarmos isso, porque muitas das vezes nós acreditamos por aquilo que vemos. E com Deus não funciona dessa forma. Com Deus não funciona dessa forma. Nós precisamos crer. Apenas creia, que depois você verá o agir de Deus sobre a tua vida. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. Uma ótima segunda-feira aí. Amanhã estaremos de volta para estarmos aí dando continuidade nessa leitura maravilhosa do livro de Gênesis. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Um forte abraço. Seja abençoado, seja tocado pelo Espírito Santo, seja impulsionado por Ele a realizar grandes feitos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Amanhã estaremos de volta.